Olá, boa noite. Estamos iniciando mais uma live nossa aqui, né? Um tema muito legal. Ó, sai correndo, tem que botar o microfone, né? Botar em cima da hora não funciona. Eu espero que vocês estejam me escutando bem. Tem bastante ruído exterior hoje, né? Mas vamos em frente. Nosso tema da live de hoje é Tudo Começa Dentro de Mim. Boa noite. Vamos chegando, né? Eu trouxe aqui dessa vez uma água, um café, para a gente conversar sobre esse tema de espiritualidade. Meu nome é Marco Reis, para quem não me conhece. Para quem chegou essa semana no perfil, eu tento incorporar as coisas da espiritualidade, do autoconhecimento no dia a dia, né? Nosso assunto aqui é uma prática diária, uma prática construtiva, um caminho que vai sendo solidificado e você vai do seu lado aí aproveitando os exercícios, os instrumentos que a gente vai disponibilizando aqui nesse perfil e nos outros perfis, né, ligados ao trabalho, certo? Marco, qual o diferencial? Por que eu tenho que assistir você? Bom, se fosse você assistia, porque aqui a gente fala coisas com um pouco mais de clareza, um pouco mais de direto ao ponto, sabe? E eu não economizo nessas lives. Na verdade, esse perfil aqui ele é quase como um curso, né? Quem acompanhar as lives vai compreender bastante coisa. Quem não compreender muito bem pode voltar ao conteúdo e assistir, porque tem bastante coisa, bastante informação, né, para você compreender. Aqui a gente fala mais fácil, mais direto, explica como que funciona. Eu sempre falo, olha, as coisas são muito literais, gente. A gente é muito mental, fica tentando achar muita prova, enquanto isso o nosso tempo vai passando e a gente não modifica o nosso comportamento, não muda quem a gente deixa as oportunidades passarem, não faz uma força para ficar firme. E aí, gente, é complicado. Porque se você não vive na sua vida alguma coisa que você aprende, isso não se torna verdade, né? E isso também tem muito a ver com o tema. Você pode ver que se tudo começa em você, né? Como é que você vai mudar de atitude, né? Você vai lá, faz um curso, tem vários conhecimentos na sua cabeça, mas na hora de aplicar, você é só aquela pessoa que veio ali, como sempre, tem uma história, fica recontando essa história, fica repassando essa história, e aí você sempre é o mesmo, né? E não interessa o que aconteça, você não se transforma, perde a oportunidade. E às vezes acontece também de uma pessoa entrar na área do autoconhecimento com uma forma de fugir, né? É uma fuga, porque é um assunto muito, digamos assim, que chama a nossa atenção, né? Que prende, fascinante, né? Só que ao mesmo tempo, se você não tomar cuidado, vira uma distração, uma nova distração, né? E essa é a nossa questão. A gente está num mundo onde tudo chama a nossa atenção, tudo tenta prender a nossa atenção. Opa! Ih, gente, peraí. Tomaram um susto aí, o microfone caiu. Tudo tenta prender a nossa atenção, tenta fazer com que a gente fique imerso, né? São experiências imersivas que a gente entra através digamos assim, de outros canais, de outras coisas. Tudo chama a gente para tentar aprender, né? E isso daí acaba fazendo com que a gente se distraia. E essa distração, ela tem um preço, né? Porque o tempo vai passando e você vai ficando igual. Ó, eu trouxe um conteúdo aqui que eu vou publicar amanhã. E eu quero ler para vocês, tá bom? Que é o tema da live Tudo Começa Dentro de Mim.
Tudo começa dentro de mim, a primeira frase, né? Eu sou o ponto de partida da minha realidade, o que vibro retorno, o que sinto molda o caminho, minha paz não depende do mundo lá fora. Quando eu me alinho, o mundo se alinha comigo, eu não preciso mais esperar por algo externo, o centro do meu poder está aqui em mim, eu escolho estar presente e consciente, cada pensamento é uma semente, cada escolha interna é um novo início, eu paro de fugir e retorno ao meu centro, eu sou o criador da minha experiência, nada fora de mim é maior do que o que vive aqui dentro de mim, eu me nutro de dentro para fora, tudo começa dentro de mim e agora eu me lembro, né? Essas são os decretos que a gente vai publicar como forma de exercício para essas 2 próximas semanas até que a gente faça uma nova live. Olha, gente, tudo começa dentro de mim. Qual que é o oposto? A gente tem que falar do oposto, né? O oposto é nada começa dentro de mim, né? E por que que eu tenho que falar do oposto? Porque você aí, pequeno gafanhoto, tem que entender aonde que está o problema. Por que que você... Se você gera tudo, se você gera a realidade, se você é multidimensional, para quem não sabe sobre esses assuntos, esse é o nosso tema aqui, né, do nosso trabalho. Se você tem poder, se você é multidimensional, se você tem experiências de projeção de consciência, se você é uma pessoa tão ligada com todo, tudo, somos todos um, por que que a sua vida não vai? Por que que as coisas não andam? Por que que você não tem projeção? Por que que você não expande a sua consciência? Por que que você não trabalha com algo que você ama? O que que está acontecendo com você que você não vai, né? E aí, por isso que eu falo, olha, o oposto desse tema de hoje, que é tudo começa dentro de mim, é o que foi formatado aí fora. Você, eu, qualquer pessoa comum, né? Qual que é o fundo? Eu vi que a Dani está aqui, eu acho que é a mesma Dani que estava na outra live. Qual que é o fundo que faz a forma, gente? Que eu gosto desse conceitinho que eu trago no trabalho. O fundo é falta de poder. Você é fraco. Um vírus vai te pegar. Um não sei o que vai te pegar. Sempre vai ter alguém à espreita tentando te perseguir, te pegar. Quando não é no mundo material, vem os espíritos e fala de assombração, de mago negro, um monte de pataquaiada, um monte de gente perseguindo a gente, né? Uma encheção de saco sem fim. E o que acontece? Se você tem um poder interno, que você não adianta, pode estudar física quântica 1 milhão de anos, você não vai compreender com a lógica desse planeta, tá? Aí você está pegando o seu poder, jogando a sua atenção, o seu foco de atenção para um fundo, uma aventura, né? Sem graça, na verdade, né? Jogando sua atenção para as coisas e inocentemente tendo experiências que correspondem àquilo de uma maneira que vão te prejudicar, tá? É normal. Gente, a gente não teve educação para falar, puxa, eu sou um fenômeno gigantesco, eu sou uma coisa sem fim, inexplicável. Se acontecer alguma coisa comigo, eu posso, de repente, ter uma experiência de autocura. Eu posso, sei lá, eu sou igual a qualquer ser que tenha uma manifestação exterior aí de coisas inexplicáveis. O potencial está dentro de mim. Mas se eu não sou educado para lidar com esse potencial, ele se volta contra. E nós não somos nada nessa educação. Por isso esse trabalho, ele vai na raiz, porque a raiz é a causa do seu problema. Porque você se distrai num monte de outras bobagens e não presta atenção no básico que é você. Quando você não presta atenção em você, nos seus pensamentos, nas suas escolhas, é aí que está a brecha, né? E com o conhecimento que a gente tem muito, muito ruim sobre a gente mesmo, sobre o mundo astral, sobre as influências, sobre o pensamento, como a gente não domina isso entra sorrateiramente na nossa vida, porque a postura já é ruim, e a gente se deixa influenciar. Vocês estão compreendendo? Não é que as coisas têm poder, a gente dá para elas.
Não é que um obsessor lá do espiritismo, que eles adoram falar de obsessor, não é que ele tem poder. É que você, inocentão, eu também não sabia disso, tá, gente? Você, inocente do que significa dominar o seu conjunto de aparelho interno, dominar, escolher, ter essa delicadeza de perceber o que você está pensando, quais são suas escolhas, se é em nome do medo, é em nome da grandeza interior sua. Você está fazendo escolhas no dia a dia, por exemplo. Dá um exemplo, Marco. Putz, é melhor eu fazer aquilo, se não... Quer dizer, olha como você detecta fácil, você está fazendo as coisas com medo. É melhor eu fazer um negócio, porque senão vai me acontecer um outro. Ameaça, entendeu? E é sutil, e é importante, porque você faz escolhas na base da falta de poder ou na plena certeza absoluta de que vai ficar tudo bem para você, não importa o que aconteça. Para você vai ter, para você vai ficar legal, para você tá bom, né? Só que quando você não faz isso, obrigado pelo presente, gente. Só que quando você não faz isso, o fundo é de medo, né? E como você não tem consideração, né? Você acha que tudo bem eu falar qualquer coisa, pensar qualquer coisa, falar do fulano, falar do cicrano, né? Falar da beltrana. Eu tô falando essas bobagens, mas assim, é tudo bem, né? Não é nada demais. Entendeu, gente? Porque você liga, faz ligação com as coisas. As coisas tudo bem, porque as coisas inanimadas muitas vezes não emitem nada, né? Mas pessoas que não cuidam de si, elas emitem pensamento, sentimento, né? E você se mistura com elas, sem que você saiba. Você sabe aquela pessoa que você não gosta, que você fica fofocaiando todo dia? Pois é, quando você fala dela, o Calunga já explicou isso pra gente, que é um espírito que trabalha com a gente. Quando você fala dela, sai um cabo energético que vai e liga direto com essa pessoa, não importa se ela estiver lá no Japão, você está ligado com ela. Você está entendendo a seriedade disso daí, gente? Se a pessoa está passando mal, lá tem uma dor de cabeça, daqui a pouco você tem uma dor de cabeça, nem sabe por quê. E acha que é alguma coisa que você comeu, que está estragada. Não! Não é. É porque você não teve educação para perceber. Você está no senso comum, você quer uma explicação lógica, quer um conforto mental, uma aspirina para pegar, tomar e resolver seu problema e achar que resolveu. Não resolveu. Porque você está falando daquela pessoa, você ligou nela, a pessoa não está bem, está passando mal, aí fica uma troca de porcaria. Vocês trocam porcaria, gente, o tempo todo. Poxa, como é que eu faço, Marco? Fica em você. Escolhe direito, presta atenção nas suas escolhas. No dia, levantou, já não sai afobado da cama que nem um maluco, né, xingando Deus e o mundo, chutando cachorro, puto da vida que está no trabalho que não gosta. Faça alguma coisa, vá para um trabalho que gosta, transita, toma uma atitude. Faça dessa sua vida alguma coisa que vale a pena. Não deixa você ficar descambando. Porque a coisa vai se voltar contra você. E é você que está fazendo. Eu não gosto também dessa ideia. Eu acho essa ideia uma porcaria, mas é assim que funciona, gente. Deus, entre aspas, como diz um amigo nosso, pegou todos os conhecimentos da gente, todos os poderes da gente, enfiou tudo na gente e foi tomar uma caipirinha. Ele não está nem aí, não tem um Deus. Não tem um negócio assim. Isso daí é invenção, maluquice de gente doida. Né? A natureza da vida, a consciência é inexplicável. É um negócio gigantesco, inexplicável, é humano. Não é um ser humano anotando num bloquinho o que você está fazendo, o que você não está fazendo. É você, projetor da consciência, projetor da sua realidade. Como é que você projeta? Pensando, vendo, sentindo, direcionando o seu foco de atenção. Direcionou para coisa boa, né? As coisas ruins começam a morrer. Olha, gente, como é simples. Gente, eu acho que eu devia ganhar um Oscar, né? Olha só, é o princípio da natureza. Você tem duas plantas.
Uma que você gosta e uma que você não gosta. Você pega a água e começa a regar a que você gosta. A que você não gosta, o que vai acontecer com ela, gente? Vai morrer. Ó, a sua atenção é ouro. Se você começa a jogar a sua atenção para o que gosta e... o que não gosta, você... despreza. Marco, mas não tem jeito. Agora não, amigo. Desculpa, é como uma aula. Agora não tem jeito, Marco. Eu tenho que lidar com aquele problema. Eu tenho que lidar com aquela pessoa. Lida. Não resmunga, não bate o pé, não chora, não... Olha, coisa ruim, frieza. Seja frio com aquilo que é ruim na sua vida. Qualquer coisa, das mínimas às máximas. Frieza. Porque emoção, atenção, pensamento é ouro dimensional. Vocês escutam o que eu estou falando. Pensamento, atenção, palavra, atitude, isso é ouro dimensional. Com coisa ruim tem que ser tratada com frieza. Gente que enche seu saco, frieza. Situação ruim que enche o saco, frieza. Como frieza? Resolve prático, seja prático. Faz de conta que você é um inglês. Vai, resolve o que tem que resolver e tchau, tchau. E ó... assunto encerrado. Não é para ficar aqui em cima na cacholinha pensando assim, mas você viu que falou, que não sei o que lá, que nem um comentarista de rádio ou de televisão, que nem um tonto falando aqui em cima, comentando, porque você está ligando. Você liga naquela porcaria, você liga na pessoa, gente. E é literal, é instantâneo. Olha a coisa, se você começa a limpar... Olha, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Quando eu estava fazendo isso, lá atrás, na outra live, eu já falei um pouco da minha história. Não vou voltar muito, senão vai encher o saco de quem já conhece. Mas quando eu percebi que tudo era muito literal, tudo precisava muito do nosso apoio, que eu precisava muito tomar cuidado com as minhas escolhas, que eu não tinha esse cuidado antes, presta atenção no que eu vou falar. Eu comecei a editar mesmo o pensamento, comecei a escolher o que eu ia pensar, o que eu ia falar. Se vinha um pensamento que eu não queria, eu cantava em cima, eu jogava uma palavra de ordem, agora, fazer qualquer coisa para tirar essas coisas que eu não queria dar atenção, tá? O que começou a acontecer, gente? A minha energia, eu estou tentando botar em palavras, mas eu não consigo. O meu corpo começou a mudar. Eu vou repetir, o meu corpo começou a mudar, a minha disposição virou uma coisa absurda. Eu fiquei chocado, e é uma coisa assim muito particular que eu estou tentando passar para vocês, mas assim, era uma energia, era uma coisa de realização tremenda, parecia que eu tinha tomado um choque de sei lá quantos mil volts, e todo dia eu acordava assim, como se eu estivesse renascendo, assim, de uma maneira inexplicável. A minha biologia começou a mudar, gente. Os sentidos começaram a ampliar, porque eu comecei a ficar tão só na minha e parar de misturar, que o corpo começou eu comecei a sentir músculo mexendo que eu nem sabia que eu tinha, sem fazer nada, só cuidando do pensamento, só cuidando de mim, sabe? Não, é coisa ruim, não quero saber. E ó, tinha gente enchendo meu saco naquela época, eu vou te falar, viu? Era gente enchendo meu saco pra caramba. Mas eu, não. Gente cobrando, enchendo o saco, telefone tocando 7 horas da manhã. Eu, não, daqui não saio, daqui ninguém me tira. Daqui não saio, daqui ninguém me tira. E eu resisti. Mas e aí o corpo começou a mudar, né? Inclusive, tem uma experiência que eu conto no livro, gente, que é assim, eu tava lá, né, eu tinha falado na outra live, né, tive que dar um jeito, ou eu cuidava de mim, ou sei lá o que ia acontecer, né. Aí eu tava lá na minha casa, sozinho, tinha cuidado das coisas, limpado tudo,
não sei o que lá. E aí aquela paz, uma janela bem grande na minha frente, eu fiz meu almoço e tal. Eu já tinha trabalhado de manhã. Aí eu sentei lá, peguei, fiquei contemplativo, assim, aquele silêncio, sabe, gente? Nossa, como é bom o silêncio às vezes, né? Um silêncio assim, e aquela comida eu tinha feito com capricho, tava no prato e tal. Eu olhei para a comida assim, peguei o garfo, peguei e botei na boca. Gente, mas quando eu botei na boca a comida, deu uma explosão no meu corpo interna. Eu senti uma energia subir aqui assim, e eu não sei nem explicar, eu comecei a chorar, porque mudou, assim, veio um gosto tão forte de comida na minha boca, e tudo no meu corpo arrepiou. Eu comecei a chorar, aí eu falei, cara, eu tava morto. Eu tava absolutamente morto e nem sabia. Morto em vida. Aí as cores também ficaram mais fortes, tudo ali ficou, uma sensibilidade assim ampliou muito ali, né? Porque esse trabalho intensivo de, ó, putz, vai pra lá, sai pra lá, é eu aqui no meu mundo, o resto pra fora, cai fora, é ruim, eu não quero nem saber, é ruim, eu não vou ver, é ruim, não vou escutar. E sai, você, pum. O que começou a acontecer? O corpo começou a mudar, se recuperar, se transformar. E aí, por consequência, eu tive uma manifestação de autocura muito grande com relação à saúde, né? Que eu também conto no livro, tá bom? Mas o que é isto, gente? Isto é uma transformação e um reconhecimento, né? Se tudo começa na gente e a gente é projetor de realidade, se a gente não faz esse movimento, a gente tende a repetir os padrões do fundo que faz a forma. Quem nos ensinou o que é a vida? Papai e mamãe, né? Na maior das boas intenções. O buscador espiritual que chega nesse trabalho compreende que isso aqui é uma escola mais ou menos de mistério, que é a fronteira final entre a busca do seu espírito, a manifestação na matéria e a compreensão dessa realidade. Esse é esse trabalho, gente. Esse trabalho é aqui, ele fala disso. Ele fala que não interessa o que acontece no mundo, você como projetor, na hora que você alinha os seus instrumentos, você naturalmente começa a transformar a sua realidade de forma real, né? Sem enrolação quântica, sem muita maluquice, né? De uma maneira mais simples, de uma maneira mais direta com vocês, e que proporciona para vocês a chance de vocês refletirem nas escolhas que vocês fazem no dia a dia para realmente mudar de vida e não ficar apertando um botão quântico para de repente mudar, botar um amuleto mágico porque você tem que colocar o orgonítico e não sei o que lá, um monte de coisa, mais uma vez pegando o seu poder e jogando para fora, falando que é um mentor, falando que é um orgonite, falando que é um não sei o que. Legal, você pode usar, você pode complementar, mas que você tenha consciência que é você que está fazendo. É você, tá? Eu gosto de falar algumas coisas para dizer para vocês, ó, você tem que ter noção de quanto isso é sério, né? Pessoas como eu, como a Fernanda, que tem uma coisa da sensibilidade, da mediunidade, isso é extremamente sério, porque uma pessoa mal educada com isso machuca muito. E a Fê, ela é uma hipersensível, uma hipermédium. Não é médium, é hiper. É um negócio absurdo, né? E enquanto a gente foi trabalhando esse caminho, a gente não sabia, a gente tomou contato com outros materiais, estudou muita coisa, viveu muita coisa, a gente viveu coisas que não foram agradáveis por não saber disso, né? Nego enchendo o nosso saco aí no astral, querendo jogar porcaria na gente, e a gente lá tentando combater, tentando fazer alguma coisa, não sei o que lá. Quando a gente fez assim, ó, vai fazer careta no circo, não enche o saco. Sumiu. Sumiu, desapareceu, parou. Por quê? Porque tudo é a nossa atenção, né? Só que a gente está tão acostumado assim a desconsiderar, a tratar como qualquer coisa, a ter hábitos negativos achando que não tem nada. Ah,
não tem problema falar disso, falar daquilo, ficar preocupada com isso, com aquilo. Ah, porque eu estou preocupada. Não, você não está preocupado. Você está com cabeça assombrada, enfraquecendo o outro, enchendo o saco do outro, falando que o outro não é capaz. Você entendeu? Tem outras mensagens por trás das suas atitudes. E a atitude de desconfiança é a atitude de falta de poder. A atitude de desconfiança é a atitude de falta de poder. Se você não tem poder, você está dizendo, olha, eu não tenho. Aí a vida pega e reflete de volta para você. Ela te traz situações para te mostrar, não é para te punir, ela está te refletindo. Ela está te dando de volta aquilo que você dá para ela. Não é a lei do retorno, não tem essas babaquice. Isso é babaquice de doido. Não é assim. A vida está só espelhando, trazendo situações que autoconfirmativas, que é uma coisa que eu gosto muito de falar também nesse trabalho. É uma energia autoconfirmativa. Você está confirmando para você mesmo, através das suas situações vivenciais, as suas crenças. Crença, programação de poder. Como é que se resolve esse pepino? Olha para elas. O fundo faz a forma. Olha para as crenças de fraqueza, de falta de prosperidade, de desmerecimento, daquelas figuras que falaram para você quando você era criança que você é burrinho, que você não entende nada, coitadinho de você, que você é limitado. Essas coisas ainda estão aí, né? Que você não tem sorte, por exemplo. São pessoas que saíram passando essas coisas e a gente criancinha, a gente deu autoridade, porque é natural. A gente chega aqui, frágil, babando, careca, fazendo cocô na calça. Quem são as figuras que estão ao nosso redor? Na cabeça da gente, a gente dá para eles autoridade. A gente acha que eles sabem alguma coisa, pensam alguma coisa. Eles não sabem nada, não pensam nada, eles só estão repetindo. Eles, vou falar, eles não sabem nada, eles não pensam nada, eles só estão repetindo, que nem gravador. Maioria só repete. Maioria não cria nada novo. A maioria só repete. Eles não compreendem que isso que eu estou falando aqui é literal, é importante. E não adianta você estudar um monte de coisa, fazer um monte de curso, não adianta nada se você não pegar você pela cabeça e botar você nos trilhos e parar de jogar sua energia para qualquer porcaria, qualquer lugar. Isso vai dar ruim. E não vai ser culpa de ninguém, vai ser sua. Antes que dê merda, falar a verdade, faz o que o tio tá falando, testa. Chega de manhã, fala, putz, cara, é muito literal. O Marco tá falando para mim, porque se eu ficar olhando para trás, pro passado, ou ficar com medo do futuro, essa merda vai se confirmar. Como é que eu faço comigo? Bom, eu sou uma pessoa que eu gostaria, vou dar um exemplo. Vamos dar um exemplo aqui, né? Quem tá com a cara na janela, vamos bater, né? Vamos dar um exemplo. Eu sou uma pessoa que gosta de falar sobre espiritualidade, que gosta da mediunidade, que gosta do yoga, que gosta de trocar ideia, trocar experiência, de ter vivências, de música, que gosta de arte e tal. E aí, eu vou nessa direção. Eu poderia não ir nessa direção. Poderia não chegar aqui e falar nada para vocês. Falar, tem tanta gente que fala, né? Mas tem tanta gente que faz tanta coisa, que fala tão bonito, que fala sobre física quântica, que fala sobre Anunnaki, que fala sobre um monte... Eu poderia não fazer nada e falar, eles fazem, tem tanta gente aí, por que eu vou fazer? Quer dizer, né? Eu não me dou suporte, porque alguém lá atrás pegou e ficou falando que eu era só mais um. Eu poderia não fazer isso, mas eu vou escolher continuar fazendo isso aqui porque é uma coisa que eu amo, né? E você aí do seu lado também tem que dar um apoio para você, porque muitas pessoas não deram e não vão dar, né? E você tem duas opções: ou você cede à programação e vira qualquer um de novo,
ou você vai atrás dos seus sonhos, da sua vida, daquilo que você acredita, né? E mira a sua atenção diariamente para isso. O resto vai tratando com desprezo. É coisa ruim? Despreza. Lida, dá um jeito, arruma. Amigão, ó. Legal, participação é bacana. Teve um amigo aqui que falou assim, ó. Charrael, terapeuta quântica. Então, eu parei de fazer live, concordo com você. Não para, entendeu? Por quê? Porque assim, se é uma coisa que está no seu coração que você ama, faça o que você ama por amor e faça até que você se canse. Entendeu? As pessoas, elas estão aí repetindo o padrão. Se você não quebrar o padrão, ninguém vai quebrar esse padrão para você, né? É o que eu falei, o poder está dentro. Se você não utilizar ele no dia a dia e você deixar as vozes de fora falar, lascou. Entendeu? Lascou, eles não vão te dar apoio, ninguém vai te dar apoio e não estão aqui para te dar apoio, tá? Eles estão aqui para te desafiar. Você fez acordo no astral falando que ia pagar, quer fazer isso, fazer aquilo, mas neste trabalho do tio Marco, você chegou no fim da linha. O fim da linha está aqui. O fim da linha está nesse trabalho. Você pega você pelo cangote e vai trabalhar todo dia para colocar sua atenção, seu coração e sua atitude em coisas que você gosta, em coisas que te elevam. O que é ruim na sua vida é conta para pagar, parente chato, qualquer coisa chata, frieza e coragem. Olha, hoje não. Ai, fulano, vem aqui. Eu quero falar com você que não sei o que lá. Não. Hoje não. Por quê? Porque eu vou meditar. Porque eu vou ler um livro. Ler um livro. Porque eu quero. Porque eu não quero. Passa a cortar a coisa ruim. Água para coisa boa, secura para coisa ruim. Duas plantinhas na sua vida. Coisa boa e coisa ruim. Coisa ruim você não põe água. Você põe água só na coisa boa. Mas Marcos, você está doido? Você vai viver num mundo onde só tem coisa boa, mas a vida não é assim. A vida ficou ruim porque você não sabia dessas coisas que eu estava falando. Né? Ficou ruim porque você não sabia. Você não sabia que é literal. Você não sabia que se você pegasse você todo dia, mudar seu comportamento nesse nível que eu estou falando, você vai começar a sentir no corpo. Vai ter mudança física nítida, clara para você. Nítida. Vocês têm ideia disso? Eu estou falando, muda o seu pensamento, muda a sua atitude, que você vai ter sensação física nítida, clara. Você vai aumentar o tônus da sua energia, da sua vida, sua vontade de fazer as coisas vai mudar muito, sem você tomar nada. Você não vai precisar tomar melatonina, tomar treonato, tomar não sei o quê. Não! Só porque você muda o seu comportamento, muda suas escolhas no dia, passa a ter um porteiro por dentro para falar, Marcos, isso aqui não, hein? Lá vem só esse palhaço fala besteira. Você não precisa tratar a pessoa mal, mas você por dentro vai falando, não, para mim não. Você está falando essa besteira aí? Isso é tudo para você. Vai ficar tudo para você. O Brasil é difícil, o mundo é difícil. Como é não sei o que lá. Cuidado com a doença. Você viu aquela virose? Você por dentro. Cala a boca, é tudo seu. Isso é tudo para você, vai tudo na sua bunda. Não enche meu saco por dentro. Faz diferença. Marco, você é louco? Você vai ficar falando sozinho por dentro? Faz diferença. É por causa desses pensamentos que as pessoas que não compreendem o que eu falo, né? Por exemplo, vou contar a historinha lá do começo, que eu comecei a ordenar as coisas, né? Eu falei para vocês, muda o biológico. Isso aqui é importante. Se você começa a botar uma ordem interior, como se fosse uma pessoa diferente dentro de você fazendo escolha, você começa a cortar pensamento invasivo, porque você não sabia que você tinha poder. E gente sacana, você desce sua vibração, tá? Teve gente que perguntou na outra live, como é que eu faço para elevar minha vibração? Elevar a vibração
é manejar esses instrumentos de um jeito direitinho, né, gente? Botar atenção em coisa boa. Isso é elevar a vibração, tá? Não vem com palhaçada pra cima de mim, não, porque é simples. Elevar a vibração é coisa boa na sua vida, tá? Aí, o tio não sabia dessas coisas e foi aprendendo com Calunga, foi tentando praticar, foi fazendo coisa. Aí, um belo dia, eu gosto de falar isso para vocês entenderem que isso daí tem uma importância muito grande e para fazer uma cola com uma experiência real. Eu vim do mesmo lugar que vocês, maioria, né? Como é que eu vou falar que a palavra tem poder? Todo mundo fala que a palavra tem poder, mas não sabe o que fazer com isso. Mas aí quando eu comecei a estudar, a ficar muito na minha, a me fechar no meu casulo, eu comecei a escolher o que falava. Eu já não falava qualquer coisa. As pessoas falavam besteira, eu deixava elas falarem, né? E não respondia, fazia a cara de sabão, tudo mais, né? E aí eu comecei a perceber essa mudança física e comecei aquela palavra de ordem, né? Porque vinha coisa ruim, eu falava, não, agora, fica no agora, vinha um pensamento do passado, uma coisa assim, lembrando uma coisa ruim, aí eu cantava um mantra, eu tomava uma atitude, eu nunca deixei quicar, a bola não ficava quicando para ir para qualquer lugar, né? Um belo dia, eu tô dormindo, se liga na esperteza, eu tô dormindo, aí eu tenho uma projeção de consciência, eu sou jogado para frente da minha cama, eu tava aqui assim, né, daqui a pouco eu senti aquela vibração no corpo, eu zoom, sou jogado para frente da minha cama. Aí eu, nossa, tô projetado. Olho para o lado. Quando eu olho para o lado, um cara de uns 2 metros de altura, eu não vi a face dele. Eu gosto de falar isso para você entender que isso é importante. E ele veio atrás de mim por causa disso. Ele pegou, saiu correndo, veio na minha direção, pegou meu pescoço e começou a apertar. E eu comecei a me sentir mal. Né? Isso lá atrás, tá, gente? Não é pra você ficar com medo. Eu quero que você entenda que aquela coisa foi em cima de mim porque eu comecei a cortar um monte de pensamento invasivo, um monte de coisa ruim na minha vida por dentro. Comecei a cortar hábitos e pensamentos e comecei a dirigir aquele negócio. O negócio veio pra cima de mim e tava puto da vida. Eu consegui me desvencilhar e, pum, acordei assustado. Falei, ué, que coisa? Eu tô em casa, não tô fazendo nada, tô estudando, tô cuidando de mim, tô fazendo um monte de coisa. O cara vem em cima de mim. Mas por que ele veio pra cima de mim? Ao invés de eu ficar com medo, eu comecei a fazer pergunta. Pô, mas por quê? Por que eu? Por que em cima de mim? Aí tem. Aí eu falei, porra, eu tô aqui, eu não escuto mais nada. Rede social pra mim é só pra estudar, eu não entro em rede social mais. Tô pesquisando que nem um maluco, estudando que nem um maluco, praticando que nem um maluco. Tô dirigindo meu pensamento, tô escolhendo com consciência. Sacaninha. Então ele tá preocupado com a minha mudança? Aí tem. Mas aí eu lembrei o seguinte, porque naquele momento eu fiquei impactado com a experiência. Eu não lembrei que tudo que a gente imagina, visualiza, dá certo. Isso aí. Deixei de dar energia. Aí, eu não tinha me ligado. No dia seguinte, o que me aconteceu outra vez? A mesma coisa. Eu pego, sou jogado para frente da cama. Aí eu olho assim, o cara veio na minha direção, de novo pegou na minha garganta. Só que dessa vez, o tio tava esperto. O tio tava... vou te pegar. Peguei e fiz assim, bum, e joguei a mão pra frente dele e visualizei uma luz branca e falei, ó, acabou a festa, amigão. Acabou aqui. Aqui você não tem mais chance. Aí eu acordei mó feliz, né? Tipo, o aluno tá aplicando as coisas, tá sabendo o que fazer. Fiquei super feliz, né? Mas eu quis falar isso pra vocês, pra falar, olha, gente, é literal. O pensamento, quando você tá inocentão, quando você tá misturadão, tá ligado com tudo, com um monte de gente, então fica aquele mercado na cabeça, um monte de voz e tal, e os filha da mãe usam a sua voz, esse emula o seu pensamento, porque a postura é falta de poder, concorda? Você tá suscetível a um ataque, suscetível aos obsessores, suscetível, você não sabe,
Né? Marco está te contando, você é poder. Quando você fala, não, ninguém manda em mim, acabou a ferra, acabou a festa, né? Mas enquanto você não sabe isso, vem essas gracinhas encher o saco. Aí eu percebi que o cara estava preocupado com a minha mudança. Como é que dá energia? Que o nosso amigo falou aqui, ó. Que eu parei de dar energia. Como dar energia? Gente, energia é aquilo que você faz com você. Entendeu? Como é que você dá energia? Você fica com medo? Vamos dizer que esse povo gosta de te ver com medo. Aí você dá energia. Porque você vaza energia. Por que é que você vaza energia? Porque você pareia. É simples. Você cai no mesmo nível, as mesmas crenças, a mesma fraqueza de espírito. Ele está lá confuso, quer se vingar, acha que vai ter que fazer um monte de coisa. Porque você... Por exemplo, estou usando isso como exemplo, tá, gente? Mas você pode usar isso também no pré-encarnado, tá? Encarnado também assedia, né? Mas o que acontece? Enquanto você não eleva o seu pensamento, mas não é a elevação de pensamento do pessoal aí, não. O nosso aqui é diferente. Enquanto você não cuida de você, não se ama, não faz um exercício que ama, não faz um trabalho que ama, não dá um presente para você, enquanto você não cuida de você com o carinho que você merece, você tá com a vibe baixa, é a vibe do povão. Então, o cara que está no astral, que também não sabe da origem cósmica dele, não sabe que ele é um com todo, não sabe que ele é multidimensional, não sabe porra nenhuma disso, desculpa, com perdão da palavra, ele encontra em você um semelhante, digamos assim. Você está muito semelhante com ele, então ele consegue te acessar. Ele consegue me dar uma sugestão, porque a postura é de eu sou sugestionável, né? Eu sou pequenininho, eu estou aprendendo, eu sou fraquinho, né? Então, ele consegue mandar para você um plá confundido com o seu pensamento, com a sua voz. Então, o que aconteceu? Os caras começaram a ficar meio pistola comigo porque eu fui na raiz do problema. Eu fui na raiz do problema e comecei a mudar muito os meus hábitos. E aí você não tem companhia, né? O companheiro lá que ia com você no boteco fazer as coisas. Nada contra o boteco, nada contra a cerveja. Aqui não é curso de santo, não é nada disso. Mas assim, né? Você parou de ser interessante. Então quando você faz isso, gente, isso tem muito a ver com o tema, tudo começa dentro de mim, é muito literal, entendeu? E se você começa a mexer no seu pensamento de uma maneira proposital, e começa a mudar suas atitudes de maneira proposital, e começa a ter coerência com aquilo que você pensa, fala e sente, você começa a dirigir o seu barco numa coisa mais harmônica, mais equalizada. E essa equalização, ela não é uma ideia. Eu preciso falar de ideias para vocês, mas ela não é uma ideia mental. Ela vem para o físico. O seu físico começa a mudar, começa a se transformar, começa a diferenciar. Olha, tem um amigo, Isabel, eu estou em processo de reprogramação mental, meu salário triplicou. Olha aí, ó, que legal. Eu nunca tive tanto dinheiro assim e o dinheiro cai na minha conta todos os dias e é maravilhoso. Legal, Isabel. Bacana. Tudo começa na gente, tá? Quando a gente começa a manifestar essas coisas, é porque realmente a coisa começa a se empolgar, né? Começa a ver resultado, ver mudança física, ver diferença na qualidade de vida. Assim, não dá para explicar em palavras. Tem que ser vivencial, tem que ser real, tem que ser no dia a dia, tem que parar de ficar se distraindo. Gente, eu sei que tem trabalho de tudo, eu sei que minha função aqui não é degradar ninguém, nem encher o saco de ninguém, mas eu tenho que dizer para vocês que nada lá fora interessa pra gente aqui no nosso trabalho.
não interessa política, não interessa situação, não interessa NUNAC, não interessa nada. Nada. O nosso interesse aqui é como a gente pega a gente no dia a dia e transforma isso numa experiência boa. Boa, porque isso aqui não é o que falaram pra gente. E se você começa a praticar isso de um jeito intenso, as mudanças virão. Por favor, venha no meu perfil e comente se tiver. As mudanças virão. Gente, se quiser fazer alguma pergunta relacionada ao tema, né? Tem muita coisa legal no tema. Eu vou publicar o exercício amanhã, provavelmente. Por exemplo, ó, cada escolha interna é um novo início. Todo dia. Você esquece o dia anterior, começa o seu dia e como se fosse uma pessoa nova. Não olha para trás. Se for possível, começa como se fosse uma pessoa nova. Marco, eu não consegui controlar meu pensamento, fiquei tendo pensamento intrusivo, negativo toda hora, não sei o que lá. Não tem importância. Começa amanhã de novo. Usa uma palavra de poder. No livro que eu vou lançar tem várias dicas nesse sentido. Você cria a sua palavra de poder. É uma palavra que é tipo um corte tramontina, como o pessoal fala. Você começou a ir para o passado, ou tem aquele amigo que adora falar do passado. Ai, lembra quando você era um tonto? Esse é o primeiro que você tem que cortar. Ai, lembra quando você se fantasiava de sapo no Halloween? Esse é o primeiro que você tem que cortar. Corta o amigo, isso não é amigo da onça, é gente para encher seu saco, é gente para remeter você a uma autoimagem que degrada você, que tira poder. É literal. Entendeu? Você tem que estar atento às escolhas e pessoas que estão à sua volta. Porque você só vai... Tudo começa dentro de você desde que você, com consciência, comece a ser digno de tal. Né? Parar de se tratar como paspalho. Ou como qualquer coisa. Você não é qualquer coisa. Né? Só que se você não tomar uma atitude, você não vai sentir diferença. Né? Cada pensamento é uma semente. Uma das frases. Cada pensamento é uma semente. É uma conexão. Entendeu? É uma atitude interna e uma ligação energética. Mais cedo na live eu falei, toda vez que você se liga com alguma coisa se liga em você. É literal. Toda vez que você fala de alguém, você está ligado com aquela pessoa, você está sentindo as porcarias dela. É muito fácil isso acontecer. Deixa eu ver. Nesse caso, a família é um desafio, né? Olha, nosso amigo aqui é terapeuta quântica. A família, eu vou voltar nesse assunto, porque é muito, muito importante. Ele é polêmico, ele não é um assunto legal. Muita gente não tem facilidade de lidar com isso, mas é uma realidade, tá? Olha, gente, o Kalunga, o pessoal da equipe espiritual, ensinou pra gente algumas coisas. Falou assim, ó, no Brasil tem muita gente comprometida com missão, que ficou fazendo promessa, né? Promessa para um, promessa para outro, e é gente, família especialmente, é gente que veio para se vingar, né? Você pisou na bola, prometeu que ia até o final da sua vida com a sua tia Mengarda, carregando ela de muleta e vice-versa, situações difíceis, né? Que na ótica cristã, por exemplo, é uma coisa bonitinha. Na ótica da vida, não é não. É vingança. E se você não acordar, e assim, você esquece, pisa na bola, promete de novo, vai pro astral, cai lá em nosso lar. Nosso lar só tem doido no nosso lar. Cai no nosso lar, promete de novo que vai voltar, promete outra vez, e fica esse vai e volta, e não sei o que lá. E eles estão aqui para se vingar. Gente, é verdade. São os caras, os marginal do astral, que depois faz as pazes, aí fica fazendo essa meleca toda, aí fica reencarnando, fica reencarnando, fica reencarnando, fica reencarnando. Por quê? Porque não tem fim.
Você sempre vai pisar na bola de algum aspecto, você vai pro astral com a cabeça, você não conheceu o Marco, não conheceu o Calunga, não conheceu o Luiz, não conheceu o Zé, não conheceu esse trabalho, você acha que você tem compromisso com alguém, você acha que você tem missão, a sua única missão é com você. Aí você vai, cai no mesmo ambiente vibratório, você cai no mesmo ambiente, nos mesmos afins. Aí você se compromete de novo. Família é complicado, gente. Família veio para se vingar, tá? Veio para se comprometer, para se vingar. Não é legal, não. Assim, esse tipo de família não. Você pode fazer sua família, os seus afins, as pessoas que têm afinidade com você. Agora, família, né, normal aí, não é legal, não. Eles vêm para te complicar, para te colocar culpa, para te cobrar, para falar, tem um padrão, né, gente? Eu cuidei de você quando era criança, agora você cuida de mim, né? Agora, se é uma pessoa legal, uma pessoa agradável, pra cima, tal, você até fala, legal, né? Vou cuidar, né? É uma pessoa um astral tão bom, né? Não se abandonou, não é uma pessoa que se abandonou, tudo mais. Beleza, você pode até querer cuidar, se tiver no seu coração. Mas família é complicado, né? E família, geralmente, é repetição do padrão, né? Padrão do sistemão aí fora. Eles não vão deixar você ficar bem, né? Tem um detalhe legal que eu falo no livro, né? Tem certas verdades que estão na nossa frente, mas elas são duras de engolir, né? Por exemplo, né? No livro eu falo algumas coisas que trouxeram pra gente sobre Jesus, né? Que assim, tá na nossa cara, mas o pessoal gosta de romantizar, não, mas é porque ele foi fazer missão, né? Ele tinha que salvar alguém, não tinha que salvar porcaria nenhuma. Tudo mentira, tudo sacanagem, né? Mas uma das primeiras coisas que ele fez, né, foi cair fora de casa. Jesus, saiu andando, saiu fora. Sacou? Jesus saiu andando, nego. Ele não ficou em volta, ele não ficou em casa. Entendeu? Até porque, você imagina um cara daquele, manifestando daquele jeito, com aquela energia, e quem olha em volta não entende nada, né? Não entende coisa nenhuma. Então, ele saiu fora, saiu andando. Foi tentar ensinar para as pessoas que estavam interessadas, né? Parece ser de... Ai, nosso amigo aqui tá zoando, né? Mas tudo bem, Jesus não tem limite. Jesus é a manifestação multidimensional, né? Definitiva. Transitou entre realidades sem nenhum problema, não estava nem aí para nada. Por isso que a gente fala nesse trabalho, gente, aproveitar o gancho do nosso amigo aqui tá zoando. Por que não importa, né? Por que o tema é tudo começa dentro de mim? Por que não importa o que acontece no mundo, Marco? Porque se você é sagrado, se você tem energia que faz com que a realidade colapse na sua frente, se você é um com todo, mas é um fenômeno natural que não vai... Esse fenômeno, ele não vai dar uma falha na Matrix para você perceber ele e ficar lá que nem um maluco. Não. Você vai ter a impressão de que as coisas... Você está num planeta só, numa realidade só, numa coisa só. Você sempre, na maioria das vezes, você vai ter essa impressão, né? Pode acontecer de você ter vivências como eu tive para provar, tá? A gente teve vivências que provaram que essa realidade não é única. Então, o Marco, junto com a Fernanda, a gente passou por coisas que a gente percebeu a multidimensionalidade. Se você é a coisa que escolhe junto com. É isso que eu estou tentando explicar. Entendeu? Quando você dá atenção para as coisas, você vai para uma determinada linha de realidade que ela pode estar mais favorável ou menos favorável para você, dependendo da sua postura interna. Por isso que não é legal, quando você está nesse trabalho, prestar atenção em porcaria nenhuma. Entendeu? Presta atenção no que te eleva. Presta atenção no que te faz bem. Você gosta de yoga? Morre de fazer yoga. Faz yoga que você ama, canta seu mantra,
faz seus atendimentos, faz sua palestra, viu, amiga? Se dedique e dê amor para aquilo que você gosta. Aquilo que você tem que lidar na sua vida, que não é tão legal, você só lida e solta. Resolve e solta. Comenta e solta. Nada de ficar se agarrando em coisa ruim. Quem beija cacto termina machucado. Tem uma pessoa aqui que está falando que não está bem, né? Olha, eu assim... Legal, porque tudo começa dentro de mim. Se você for nerd com você, fala assim. Desculpa, acabei me distraindo. Se você for nerd com você, o que é nerd com você? É falar, nossa, cara, esse mundo aqui é um mundo muito doido, tem um monte de manipulação. O Marco tá falando, olha, é tudo manipulação, escola é manipulação, putz, igreja é manipulação, crença manipulada, engenharia social feita para você, ó, se ferrar com você mesmo. Puxa, se é assim, eu vou começar de novo. Sabe de uma coisa? Eu vou mandar em mim. Eu, de propósito, tá em vício. Chega a falar assim, na hora que você tiver com aquela fissura, canta uma música, faz outra coisa, pega um livro, muda o comportamento. A mente, ela vai ficar, olha, volta lá, faz não sei o quê, mas você muda na marra, de propósito. Ah, eu tô querendo fazer não sei o quê, de propósito faz ao contrário. Olha, usa essas palavrinhas que o Marco usa. De propósito eu vou fazer não sei o quê. De propósito eu vou fazer não sei o que lá. De propósito eu não vou fazer isso. Entendeu? Você é como um carro, é como um veículo. Esse veículo precisa de regulagem. Você está num ambiente que desregula esse veículo. Você está numa sociedade que trata você feito lixo, feito qualquer coisa. Quando na verdade você é a energia multidimensional, multiverso, que naturalmente vai para linhas de realidades que refletem aquilo que você escolhe por dentro. Eu sei que parece muito louco, mas é por isso que eu falo para vocês, olha, pega você no colo, faz de propósito o que você ama, faz de propósito uma persona, projeta quem você quer ser e vai naquela direção. Um pouco por dia, você não precisa ter pressa, você precisa ter amor, você precisa gostar de você, você precisa perceber que foi sacanagem. Essa sociedade é sacana sim. O Calunga falou para mim uma vez, falou assim, Marco, ó, eu vou te falar uma coisa. Aí onde vocês estão, tem Matrix sim, tá? Tem manipulação, tem Bilderberg, tem o diabo. Eles fazem e aí acontece. Mas na hora que você desperta, na hora que você acorda para você, nada disso interessa, eles não conseguem fazer nada contra você. Nada. Pode enfiar flor na água, soltar porcaria de fumaça no céu, pode fazer o que quiser. Se você acordar para você, nada te atinge. Deixa esse povo fazer o que eles querem, eles são doidos, eles acreditam nisso. Eles acreditam que tem que fazer essas coisas malucas. E tem gente que vai na cola disso daí. Aí vai parar numa realidade onde o chemtrail faz tudo, onde você tem que tomar cuidado com a água que você toma, que senão você toma cloro, aí você vai calcificar pineal, um monte de besteira. Percebe, gente? Um monte de besteira esotérica, querendo dizer para você que você não tem poder, que quem tem poder é aquilo que calcifica a sua pineal. Olha que lixo. Olha que coisa simples de mostrar para você, está na cara. Está falando que uma química age sobre o seu corpo e que você, que é consciência cósmica, vai ser submetido, a sua pineal vai calcificar. Então use pasta sem flúor. Ora, peraí, eu sou poder ou não sou? O flúor tem mais poder que eu? Que história que é essa?
É. Falta de conexão com você mesmo, né? Nossa amiga tá falando aqui. Então, mas é muito louco, né? Porque a gente está num ambiente que tem muita informação contraditória que parece que é bonitinha, que parece que é para despertar as pessoas. Olha, coma alface, não tome água, porque é água com cloro, aí o pH da água, um monte de coisa que diz para você, ó, você não tem poder. Ó, se preocupa, hein? É melhor você fazer isso, fazer aquilo, não tem poder. O que a energia que está em você, que dirige você através da experiência e através, consequentemente, das dimensões, o que ela lê? Ah, ele acha que não tem poder. É isso que ela lê. Sacou, gente? Espera aí que vai aparecer um negócio aqui, eu tenho que confirmar que eu estou ao vivo. Olha lá. Confirmei. Mas eu já vou terminando a live. Se alguém tiver pergunta, amanhã vai ter o exercício que eu vou deixar postado para vocês. A gente vai trabalhar 2 semanas esse exercício, né? Que são os decretos, que eu chamo de decreto. Por que é que o Marco chama de decreto? Porque você vai falando, todo dia você pega um exercício, já são mais de 90, tá, gente? São quase 100 exercícios já que estão lá. O André tá falando aqui, ó, André Garcia. Muitas crenças que são mentiras que acreditamos que tiram nosso poder. Tira e é literal. E aí o meio começa a responder para confirmar. São autoconfirmativas, tá? Por isso que são autoconfirmativas, porque você acredita. Aí você começa a ter experiência, você fala, é verdade. Mas você está tendo experiência porque você acredita. É ao contrário, né? Muito, muito louco isso daí, muito interessante. Então a gente vai ter 2 semanas trabalhando esse tema. O que é isso, Marco? É decreto mágico? Não. São frases para você falar assim, ó, sou eu que faço, sou eu que faço, sou eu que faço. Porque lá fora estão dizendo para você, não é você que faz, você é fraco, cuidado com Donald Trump, cuidado com Bolsonaro, cuidado com isso, cuidado com aquilo, cuidado com o tsunami, uma nave vai invadir a Terra, agora é os Anunnaki, daqui a pouco é o Nibiru, é não sei o que lá. Esses caras são loucos. Vocês entenderam? Eles são tudo doido. São tudo maluco, entendeu? São tudo maluco. Larga isso tudo, volte-se para você, faz as frases, são mais de 90 exercícios, vai lá atrás, pega os primeiros do Marco, fala, uma vez por dia, você vai gastar alguns minutos, no começo era um pouquinho mais longo, né? 10 minutos, 15 minutos, fala, até a sua cabeça se convencer de que quem faz as coisas é você. Entendeu? Nosso amigo falou aqui, ó, vai precisar de ajuda. Esse perfil é uma ajuda, sabe? Fuça, tem muita coisa, muito exercício. Pega um pouco por dia, vai falando, vai fazendo, e você vai sentir mudança, com certeza. O André Garcia está falando, ó, programar o subconsciente. Exato, as frases são para mudar o ponto de referência, são para mudar o referencial, né? Porque o nosso referencial, o fundo, é a familhinha, é os goiabinha, que é família feliz, Doriana, me passa o café, suco de laranja. Para de ser otário. Você não veio aqui para isso, você veio aqui para mudar a sua vida, para mudar esse jogo, entendeu? Então, você vai falando isso, falando, não, eu que faço, eu que sou poder, não tem coitadinho, não tem pobrezinho, todo mundo faz escolha, todo mundo que é ignorante, que não sabe o que está fazendo, morre ignorante, vai parar com gente ignorante, volta ignorante, promete mais besteira, mas todo mundo tem poder. Amanhã depois, a mesma pessoa que está falando que é um pobrezinho, coitado, um doente, ele pode ter um fenômeno de autocura e vai mandar você comer banana. Porque ele conseguiu avançar e você não. Então não tem coitadinho, não tem pobrezinho, não tem nada. Tem você com poder fazendo escolha no seu dia a dia. Seja bonzinho com você,
que você vai direcionar o seu ser, sua experiência, sua consciência, para uma dimensãozinha um pouquinho melhor. E vai melhorando todo dia. Todo dia. Você não vai falar, eu mudei de dimensão. Talvez aconteça. O Marco viu. O Marco viu coisa dimensional. Porque eu sou um chato, eu sou um teimoso. E a natureza quis provar para mim que eu estava certo. Então, cuida de você com a dedicação e o amor divino que você merece. Para de fingir. Para de brincar de Anunnaki. Tá bom? Porque esse povo aí tá com umas experiências muito doidas. Vai demorar, estão se enganando. Estão só derrapando na curva. Mas é a vida permite, né, gente? A vida permite essas coisas, distração, também é caminho, tudo é instrumento, né? É que aqui a gente vai mais direto no ponto. A gente vai mais direto e fala, olha, vai mudar. Sente no corpo. Faz o que eu estou falando para você sentir. Você vai sentir na sua vida. Começa a tratar você como uma coisa divina, né? Cara, eu vou te contar. Ó, eu sou muito legal. Eu sou muito legal. Eu adoro esse assunto, eu adoro falar disso. Cara, é o pense e reflita. Eu vou dar uma colher de chá para vocês, tá? Eu sei até que tem gente que tá vindo, tá acompanhando o trabalho, mas eu acho que até já viu isso. Eu quero terminar a live com isso, né? Jesus, ele só era um cara. Não quero dizer que ele é qualquer cara. Não. Estou dizendo que ele era um ser humano. Não para de inventar que ele veio de Vênus. Ele não veio de Vênus, ele é daqui. Diabo. Ó, é um ser humano. Tá? Hipermédium. Hiper. Tipo assim, Chico Xavier vezes 4. Hiper. Um cara hiper. Multidimensional. Porque era hipermédium, em uma consciência que foi se expandindo muito, ele era hiper. E aí, cadê? O Romano Lixo, o gnóstico... Tá. Nosso amigo está falando que ele gosta do Jesus gnóstico, né? E Jesus, ele também tinha lá o fundo que fez a forma. Estou falando coisas que a equipe espiritual contou pra gente. Então ele teve uma família, ele teve gente que teve expectativa, né? A Maria era médium, né? E eles tinham comunicação, assim, né? Com uns espíritos, tudo, que acompanhavam o desenvolvimento ali, né? Daquele processo dele. E ele também se enganou, gente. Ele também se enganou. Ele fez coisa lá, achando que podia meter o bedelho dele na vida dos outros, curar, nego que não queria ser curado, porque fez acordo no astral. Fez acordo no astral que tinha a missão de fazer a pessoa lá sofrer, cuidar, acompanhar a doença do outro e tal. Aí foi lá meter o bedelho dele, a pessoa curou, passou um tempo, voltou a ficar doente. Aí, isso também é um dos motivos pelos quais as pessoas causou muita confusão naquela época. Porque muita gente achava que ele era um salvador, outras pessoas começaram a achar que ele era bruxo, outras pessoas acharam que ele era um falastrão, porque tinha gente que voltou a ficar doente. Ele na verdade, Jesus, ele teve uma manifestação da multidimensionalidade dele e do potencial dele, e ele quis compartilhar, ele quis ensinar, né? Só que ele estava ensinando pra gente que não entendia, bulhufas, né? Não conseguia entender. A gente hoje tem dificuldade para comunicar as coisas, você imagina naquela época, né? Fala sobre física quântica hoje, as pessoas ficam tentando trazer essa linguagem difícil para tentar fazer com que as pessoas entendam, e é complicado, né, gente? Eu acho até... não acho legal, né? Eu gosto de falar do meu jeitinho, que o meu jeitinho é bem simples de entender. E é isso, né? Ele assumiu a força dele e tratou ele com dignidade, por isso que ele manifestou tanta coisa bacana, né? Tem umas histórias no meu livro aí sobre ele, tem uma história bem simples de perceber que é verdade.
Então, uma pessoa que controla o meio externo, controla o meio interno. É por aí, gente. Tá bom? Foi muito legal a live de hoje. Eu fiquei muito feliz, fiquei realizado. Eu tô aqui para isso. Eu vou continuar compartilhando com vocês. Tem muito curso, muita coisa que a gente está planejando para o futuro. As frases, a ideia é ficar 1 ano de frase. Você tem, como se você tivesse conteúdo todo dia. São 365 exercícios que você diariamente vai poder fazer. Agora a gente está chegando no número 100 quase. Já são quase 100 frases, 100 exercícios de frases para você fazer as afirmações e ficar cada vez mais forte nessa ideia de que você é que faz. Não é o mundo lá fora. Você começa tudo dentro de você, tá bom? E beleza? Isso. Pra live, hein? Isso é muito legal, né? Conhecimento é bacana, mas usar ele é melhor ainda, e compartilhar é maravilhoso, e me deixa meu espírito ficar muito feliz de falar sobre isso. Eu, por mim, fico aqui até as meia-noite, 1h. Eu fico que não tem fim, né? Mas eu tenho que jantar, minha esposa também tem. Tu é? Gente, obrigado, viu? Valeu pela companhia. E eu espero que vocês desfrutem aí dos exercícios, gente. Volta lá atrás. Falou. Gente que está precisando despertar, acordar, se autorresponsabilizar, sabe? Volta lá atrás, pega os exercícios os primeiros, vai fazendo um pouquinho por dia, não repete, faz um diferente a cada dia, são quase 100 já, tá bom? É isso, um grande abraço para vocês, uma boa noite, que a gente tenha um ótimo começo de semana aí. Um abraço, tchau, tchau.